Oi, gente, tudo bem? Nossa, eu custei a conectar aqui. Minha conexão hoje está um pouquinho instável. Estou dividindo ela com mais outras duas pessoas na casa que estão de home office também. Então, não sei se a gente vai ter mais algum outro tipo de instabilidade, mas eu aviso vocês, tá? Se cair porventura, eu volto, tá bom? Desculpa o atraso, realmente foi difícil de estabelecer a conexão aqui. Deixa eu avisar aqui no grupo que a gente começou. Uh, e aí, tudo bem? Bom, como vocês sabem, hoje a gente tem uma aula, né, para a gente trazer o conteúdo de parte, né, presencial. A gente tem algumas coisas já na plataforma, mas eu trouxe complementos, algumas ideias para se trabalhar no cenário pandêmico, né? Alguns critérios de seleção de compras, tá? E mais um exemplo de um guia de compras para vocês, para facilitar. Eu já apresentei um outro guia meu, né, na aula passada, e eu até refiz uma parte desse guia para minha cliente, mas eu trouxe um outro modelinho para vocês, um modelinho bem passo a passo mesmo, que eu acho que ajuda vocês a terem noção assim de como construir o guia de vocês de maneira simplificada, tá bom? Então vamos lá, eu vou abrir aqui primeiro a nossa parte de critérios. Gente, está acabando o curso, como passa rápido, né? Passa muito rápido. Deixa eu até botar meu cabelinho pro alto, porque eu suei aqui, viu? Que olha que eu tô em Minas Gerais e não tá calor. Mas eu vou botar o cabelinho pro alto, que eu fiquei tensa aqui com a situação. Pronto, vamos lá. Lá na nossa plataforma, quando vocês chegam nessa parte, eu falo de várias coisas para nossa parte presencial, como a pré-seleção dos itens, né? O próprio acompanhamento em compras. Eu falo também daquilo que pode e não pode ser feito, né, durante o processo, regrinhas básicas. Não sei se vocês chegaram já nesse módulo, né? Eh, a Naek já chegou. Tem alguma dúvida em relação ao módulo, a essa parte do presencial? Tá tranquilo? Tá. Se tiver alguma dúvida, não deixa de me comunicar, tá? Ô Eu vou até Lu, aproveitar. Fala. só assim, eu já cheguei a fazer um personal shopper presencial, né, sem fazer a consultoria completa. Daí Certo. eu coloquei aliás, eu transmiti aquele questionário para entender do estilo e tal, só que aí era um homem, né, e ele me passou os tamanhos dele errado, então, ou seja, que eu não fiz medição de corpo, sabe? Eu fiz toda a pesquisa das peças de um tamanho, separei do jeitinho que você fala, pra gente ir antes e tal, separei antes, aí chegou na loja, não era aquele tamanho. Aí eu quis morrer, né? Daí foi ruim porque eu tinha já separado as peças. Aí a vendedora, ela aproveita a situação, né, para trazer outras peças. Então assim, aí foi complicado, eu não gostei. E eu percebi que o cliente também, assim, ele não gostou porque demorou mais, entendeu? O que era para ser Claro. rápido. Mas assim, lógico, eu não aprofundei no tamanho, mas também, né? Ai, não Vamos. sei, já aconteceu com você isso? Aí eu tive que Tá. refazer essa pesquisa. Isso aconteceu comigo numa outra situação, que não foi a situação de personal shopper, mas foi uma situação. Eu tô tentando minimizar esse reflexo da tela no meu óculos, mas tá difícil. Vai ficar com o olho meio estranho assim mesmo, tá vendo? Tem hora. É porque eu não tô conseguindo ficar sem óculos de jeito nenhum na frente do computador. Vamos lá. Já aconteceu comigo numa produção de um catálogo que eu tinha que vestir 4 modelos e os modelos deram alguns tamanhos, não eram correspondentes. E eu cheguei lá e passei um super aperto, assim, né? Porque eu estava com peças, né, mais restritas para fazer a montagem de looks para esse catálogo conceito. O que que eu posso te dizer, Anaia? A primeira coisa é que, bom, eu acho que eu cheguei a mandar lá no grupo um aplicativo, né? Já estava lá no grupo, mandei para vocês, que ele faz a medição online. Então, Gente, você comentou, mas eu acho que não mandou.
Não, porque gente, eu mandei isso para algum grupo. Será que eu mandei para o grupo errado? Eu devo ter mandado para o grupo errado. Eu lembro que você comentou, mas até ia Deixa perguntar eu dar uma olhada aqui. É. Peraí. Eu mandei para outro grupo mesmo, gente. Mandei para o grupo errado, tá? Eu vou mandar para Tá. vocês. Tem esse aplicativo que pode facilitar o processo, né, de vocês terem condições de automatizarem, né, essas medidas. Mesmo assim, o que eu quero dizer para vocês? As modelagens das fábricas, elas são diferentes. Então, por mais que você tenha a medida ou o tamanho exato do seu cliente, procure ter, na hora de selecionar essas peças, uma variação de tamanhos, tá? Então, vamos supor que seu cliente te diz que ele veste 40. Você tem que ir na loja e dar uma observada nesse 40, compara com um menor e um maior. Vê se aquilo realmente corresponderia a um 40, sabe? Às vezes vale a pena separar 40 e 42 ou 38, 40 de algumas peças, entendeu? Em tamanhos similares, tá? Outra coisa que eu queria entender, você foi em uma única loja? Não, eu Tá. fui em outra, mas assim, é que nessa loja já tinha todas as peças, entende? Então aí eu separei mais nessa, mas eu fui em mais duas também. Eu sempre digo que é muito bom, assim, primeiro a gente tentar concentrar toda a nossa experiência de compras junto com o cliente num caminho mais encurtado possível. Sim, Então, quanto mais próximas forem as lojas, menos tempo você gasta em relação ao deslocamento, especialmente se você estiver numa grande capital, né, num lugar que você precisa de se deslocar mais, tá? E aí, claro, isso facilita também o seu próprio pré-trabalho, que é o de seleção de peças. Então, a não ser em casos muito específicos, que o cliente quer uma coisa muito específica, né, que está numa loja muito distante da outra, aí é um deslocamento maior. Mas, em geral, a gente tenta concentrar tudo, né, em lojas próximas, ou a gente faz roteiros separados, olha, esse roteiro é para essa região hoje, tal roteiro para tal região, às vezes vai em shoppings diferentes, ou em boulevards, né, em lojas de ruas diferentes, tá? Mas em momentos diferentes para, né, não ter esse tempo de deslocamento tão grande. E é muito importante você ter cartas na manga, digamos assim, né? Então você vai ter lojas principais, gasta seu cartucho ali, depois que você perceber se o cliente ainda quer mais uma experiência, você ainda tem mais uma loja. Essa loja que você pré-selecionou, não necessariamente é a loja que você vai levar o cliente, mas é uma loja de segurança, entendeu? é um plano B, né? Um plano B, caso É. aquelas peças não atendam, né? O que é um plano B numa loja? Significa, às vezes, ter nessa loja itens um pouco mais caros do que o orçamento permite, né? Ou até um pouco mais baratos do que o cliente tem de expectativa, mas que possam atender ele de alguma forma, né? E é isso, assim, por mais que você tenha um planejamento, dependendo da lista ali de, sei lá, vou em 3 lojas apenas, tenha umas 2 ali de segurança, só para você, sabe assim, se precisar mesmo, se o cara olhar tudo e falar não gostei de nada, você ter aonde levar. E é bem importante lembrar disso, gente. As modelagens nas lojas são muito doidas. Então, É. uma coisa você já pode alinhar com o seu cliente. Olha, eu vou separar peças do seu tamanho, mas eu também vou separar peças próximas do seu tamanho, ou menor ou maior. E em vista das modelagens serem diferentes de acordo com as fábricas, a gente vai precisar muitas vezes de provar tamanhos diferentes. Isso é normal no processo. Você alinhar isso com ele já ajuda ele a entender que não foi um erro seu, né, de separação de peças, mas é uma questão de modelagem, sabe? É. Outra coisa que é bem importante é alinhar com os vendedores qual é o propósito do seu trabalho, solicitar a eles apenas, né, um acompanhamento no sentido de pegar uma outra peça, etc. É importante alinhar com eles que você está levando um cliente que às vezes não conhece a loja, então é a primeira vez do cliente na loja, mas que o objetivo ali
é um objetivo já pré-estabelecido contigo antes, né? E que, caso o cliente for optar por aquela loja, depois dele fazer a experimentação nessa loja e nas demais lojas que estão no seu roteiro, é que ele efetivamente vai tomar uma decisão de compras, né? E se ele não tomar nenhuma decisão de compras naquela loja em específico, você própria retorna depois para dar esse feedback para a loja. Já Isso eu aconteceu fiz. comigo de alinhar tudo isso que eu estou te falando, de pedir à pessoa para não intervir no meu atendimento, dela prestar apenas o suporte de separar peças, né? E entregar as peças no momento em que eu estiver na loja com o cliente. E mesmo assim a pessoa ter uma conduta invasiva diante do meu trabalho. Qual é o meu papel nessas circunstâncias? Você pode, né, durante esse atendimento, e aí isso que eu falo, gente, assim, é bom chamar às vezes o gerente, conversar com o gerente, não só com o vendedor, porque o gerente ele tem um foco muitas vezes mais voltado para o relacionamento, né, com o cliente, tá? E o que essas pessoas de loja precisam entender é que o relacionamento com o cliente ali antes de ser o seu cliente final, é você. Você é o cliente dessa loja. Você não é um cliente direto, mas você é um cliente indireto. Sim. Né? Então, isso é importante. Então, às vezes, alinhar com mais de uma pessoa da equipe pode te dar um suporte, porque, especialmente a gerência, porque a gerência consegue alinhar isso com aquele vendedor, né? E claro, né, em muitas instâncias é muito complicado você ter que chamar a atenção de um vendedor estando ali na loja com o seu cliente. Mas você pode dar um feedback depois, né, que o cliente foi embora e tudo, e falar, olha, eu tinha alinhado isso aqui não foi legal, etc. O que isso significa? Que você não vai voltar naquela loja com outro cliente, né? Então perde a loja pra caramba nesse sentido, tá? Mas às vezes acontece também, né? Não tem jeito, porque você, por mais que você alinhe, né, as pessoas têm interesse na venda. E no cenário atual, a coisa tá meio complicada, sabe? O pessoal tá, como quem diz, igual urubu em cima de carniça, né? Tá complicadíssimo. Então, né, é um momento delicado também. Eu acho que a gente não precisa ter nenhuma conduta rude. Jamais, Sim. jamais você vai chamar a atenção dessa pessoa na frente, né, do cliente. Isso é extremamente antiprofissional, tá? Então a gente não fala nada na frente do cliente, mas a gente dá um feedback posterior. Assim a gente educa o mercado, educa os lojistas, né? E você pode optar depois em não levar mais aquele cliente naquela loja, entendeu? Mas Sabe o que já e aconteceu aí? comigo? Ah, Vou te dar uma real de uma coisa que aconteceu comigo que foi péssima, assim. Uma cliente de compras e de consultoria de imagem completa que queria fazer uma mudança capilar. Uma cliente muito simples, de uma estética, assim, mais simplória, e que tinha como objetivo de imagem ter uma imagem de elegância. Uma cliente que fez a consultoria comigo completa, inclusive com a parte do shopper, aos 70 anos de idade. E eu fui a consultora da filha dela, fiz coloração de uma outra filha dela também, e ela me contratou para tudo, assim. E olha só, ela queria muito mudar o cabelo, sabe? Tinha um tempo já que ela estava precisando de reinvestir no cabelo, etc. E eu levei ela no salão que a minha mãe frequentava, que minha mãe ainda frequenta até hoje, infelizmente, porque eu sou contra minha mãe nesse salão. Mas eu levei lá porque era um salão mais intimista, é um salão que a dona assim tem um relacionamento longo com os clientes, que tem uma clientela mais velha, sabe? Então eu imaginei que fosse o perfil da minha cliente, né? Fui lá, levei a minha cliente, conversei com ela, conversei com a cabeleireira e tudo mais, etc. Beleza. Aí minha cliente foi embora. Eu tinha uma outra opção para ela de salão, mas inicialmente eu apresentei esse porque eu imaginei que fosse bem o perfil dela. Ela tinha gostado do atendimento e tudo mais. Na hora que ela foi embora, a profissional chegou para mim e me perguntou se essa cliente tinha realmente dinheiro para pagar, porque ela tinha cara de pobre e que ela, assim, como que ela ia mudar aquele cabelo assim com a cara de pobre que ela tinha, que não ia adiantar nada. ai, que Eu horror, gente. entrei em estado de choque nesse atendimento. E aí, o que eu fiz? Eu olhei para ela e falei com ela que eu jamais iria levar uma cliente num salão, né, que não tivesse a condição, né, para pagar pelo serviço. Agradeci o atendimento dela, liguei para minha cliente. Óbvio que eu não dei esse feedback para ela, né? Não Sim. volta lá não, porque ela falou que você tem cara de pobre, tá? Que você não tem dinheiro para pagar. Imagina se eu vou falar isso com a minha Que cliente, horror. né? Extremamente violento.
tosco, escroto, assim. Total. Então eu falei com ela assim, olha, eu quero muito te levar num outro salão, que eu acho que também pode te agradar, é sempre bom a gente ter mais de uma opção, né, e tudo mais. Quando cheguei nesse outro salão, eu fui muito mais elogiosa, só para tirar da reta dela essa mulher, entendeu? Entendi. E acabou que ela não fechou com essa mulher, ainda bem. Cheguei em casa, contei pra minha mãe, falei com minha mãe que por ela, assim, eu falei com ela, olha, eu acho que você nunca deveria voltar nesse salão. Minha mãe, infelizmente, vai lá até hoje, entendeu? Reclama, porque a mulher não dá, assim, a devida atenção pra ela, mas continua indo lá. Aí, né, a opção do outro. Eu, assim, Sim. eu ia nesse salão de vez em quando com a minha mãe, eu nunca mais pisei lá. Então, eu acho que esse tipo de coisa acontece, né? Mas a gente tem que saber para quem a gente dá os feedbacks, né? E não retornar em alguns casos, entendeu? E se me perguntar, eu falo, eu nunca mais voltei aqui por causa dessa conduta sua, extremamente antiprofissional, preconceituosa, né? Assim, Nossa, que antiética. chato, né? Uma Total. profissional da beleza. Meu Deus, que mexe com o rosto, né? Com o cabelo, que são mudanças muito mais difíceis da gente fazer. Então, assim, eu fiquei arrasada, sabe? E não adianta, a mulher tem a melhor técnica, sabe? Eu não sei como, em que tipo de relacionamento ela constrói com as clientes dela, mas assim, eu fiquei muito espantada. Enfim, É triste, né? dá Lu, de Muito tudo. triste. Fale. Lu, eu tenho uma dúvida. Fale, Carlinha. Tudo jóia? Tudo. Em relação a essa loja que a gente separa, assim, tipo de um plano B, a gente nessa loja a gente só olha ou a gente também separa a mercadoria e caso o cliente a gente não consiga ir lá com o cliente porque não foi necessário, a gente entra em contato com o vendedor para Isso. agradecer e pedir para. Mas nessa loja a gente precisa Separe. separar também? Separa também. Separe. Eu acho mais seguro. Tá. Separa. Se o cliente não for nessa loja, né? O que vai rolar? Depois que o cliente vai embora, você tem que ir em cada loja e dar o feedback. E aí nessa loja fala assim: olha, eu queria te agradecer. Infelizmente o cliente teve um contratempo, não pôde vir aqui, né? Dá uma desculpa, tá? Mas assim, né? Seja cortês de voltar à loja, agradecer. Deixe seu contato, diz que você vai voltar num outro momento, numa outra oportunidade com esse cliente, né? Então, no caso, a gente tem que voltar loja por loja onde o cliente não fez a compra, ou não Sim. pode só dar uma ligadinha, não? Pode ligar, mas às vezes você já tá lá, Ah, né? tá. Quando tá no mesmo ambiente, né? Assim, próximo. Você já tá lá. Imagina, você tá num shopping. Você já selecionou Entendi. as peças antes, né? Seu cliente se despede de você. Lembra que assim, né? No momento que ele vai executar essa compra, você não tem que estar lá do lado. Eu até prefiro não ficar exatamente do lado, porque eu não sei se dá algum problema com o cartão, alguma coisa, a pessoa pode ficar constrangida, né? Uhum. Então, eu espero o cliente mais na porta da loja e tudo, né? Depois que ele faz tudo, eu me despeço dele, eu falo que eu tenho que levar o feedback para as lojas, né? De como que eu avaliei o atendimento do próprio lojista e tudo mais. Eu volto nas lojas, é um feedback curto, mas ok, vou aqui, falo, dou o meu retorno. Se você não tiver esse timing, eu acho importante pelo menos ligar e falar com quem te atendeu, né? Mas eu prefiro, nesses casos, fazer um feedback presencial mesmo, sabe? Ah, Mas às vezes joia. você tem também mais dificuldade de dar um feedback no presencial, para você é mais difícil, mais desafiador. Eu não vejo problema de falar por Não, telefone. na verdade é a questão mesmo do tempo, sabe? Que eu fico pensando, meu Deus, tem que voltar tudo de novo. Na Pois verdade, nem a é, questão é mais o tempo. mas esse tempo que É você importante, gasta, né? você tem que incluir como hora de trabalho, né? Porque é sua hora de trabalho. O seu Entendi. feedback ali, o seu tempo ali, ele tem que estar calculado. Então, pós-compra do cliente, você tem que dedicar aí pelo menos. Bote aí, claro que você não vai gastar uma hora, mas bota uma hora extra, sabe? Para você dar esse retorno, né? Para você fazer esse contrabalanço junto com ele. Eu acho que isso é bem importante, E tá? você acha que a gente precisa visitar mais ou menos quantas lojas assim para fazer um personal shopper seguro, né? Depende do tamanho de lista de compras do seu cliente, não é? Entendi. Vai depender muito da quantidade de peças. A minha sugestão, gente, é que vocês, ah, vamos supor, por exemplo, aquela minha cliente inicial, que aquela minha cliente que eu mostrei aquele guia, né? A gente comprou, deixa eu ver aqui a quantidade de peças, que agora eu não me recordo de cabeça.
Essa cliente em específico, ela não me contratou para fazer uma pré-seleção de itens, tá? Ela me contratou para fazer um acompanhamento em compras. Então, o que eu fiz previamente? Eu só dei uma bisoitada, assim, uma passada de olho nos sites das lojas que eu sabia dentro do orçamento dela, que fariam sentido, assim, eu levá-la, entendeu? E a gente executou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, foram 10 itens, tá? Em 10 itens, nós visitamos junto com ela 4 lojas, porque a gente foi na Renner, a gente foi na C&A, a gente foi na Constance, e a gente passou o olho na vitrine da Arezzo, né? Chegamos a entrar, mas a gente não chegou efetivamente a escolher nada, tá? Então foram 4 lojas, foi rápido. Acho que foi mais rápido porque eu fiz essa passada de olho, tipo, vamos ver o que tá em voga lá, coisas que eu acredito que eu posso encontrar lá. Então isso meio que me ajudou um pouco, né? Então veja, por uns 10 itens, eu gastei com essa cliente feminino cerca de 3 horas no shopping, que é um dia de acompanhamento em compra comum, que a gente costuma fechar, que é o máximo de 3 horas, né? Então, 3 horas, 10 itens, 4 lojas. Por aí você já tem uma média de quantidade de lojas, de acordo com o volume de itens e um tempo de hora mais ou menos gasto, por exemplo, com o cliente feminino. Você vê que não é tanto tempo assim. Por quê? Porque você já tem uma lista prévia, você já tem um objetivo, você já tem um perfil orçamentário, você já tem critérios, ainda que você não tenha feito uma pré-seleção, como foi no meu caso, para você já ter direcionamento, sabe? Então, por exemplo, uma cliente que quer gastar até R$ 300, não adianta eu entrar com ela na shoulder, entende? Porque, óbvio, o que tá na shoulder, assim, R$ 300 na shoulder, sei lá, um cinto. É caro, né? As peças da shoulder são caras, assim. Então, você já tem foco, isso já te ajuda, sabe? É porque às vezes a gente tem dimensão de que a gente vai gastar muito tempo, porque em geral a gente, né, quando não tem o processo de shopper, com a gente, inclusive, a gente se perde, né, no horário, na quantidade de lojas, etc. Então, nesse caso, não, vocês terão uma série de critérios, tá? Coisas que a gente não pode fazer, né, gente? Tá Vou joia. reforçar aqui, eu sei que tá lá no portal. Eu te respondi, Carlinha? Ana, eu consegui te responder também em relação ao que você trouxe da sua experiência? Sim. Eu não vou me esquecer de mandar para vocês o aplicativo logo no final da aula, tá? Outra coisa, gente, que é muito importante. Claro que eu já cometi esse erro de entrar numa vibe de que eu estava fazendo compra junto com a cliente, né? Inicialmente, na minha experiência, eu achava que era isso, até fazer uma formação mais profunda, né, em shopper, que foi com o pessoal da oficina de estilo, e eu entendi que a gente não podia fazer isso, né? Que é tipo, ai, vou começar a experimentar também. Ai, vou levar para mim também. Gente, a gente não pode fazer isso, né? Porque aquele tempo ali é para o cliente, ele gastou aquele tempo contigo, né? Assim, ele te pagou para você ficar ali por conta. Então, não é um momento para você. Então, é antiprofissional, né? Antiético até você ter esse tipo de conduta. E olha que engraçado, eu tô tão acostumada agora com isso que na segunda-feira, hoje é que dia? Hoje é terça, né? Então, foi ontem. Ontem de manhã, eu levei a minha sogra, que estava desde março sem sair de casa, desde março mesmo do ano passado, sem sair de casa, nem ao supermercado ela estava indo. Mas aí ela tá agora com as 2 doses e tal, então a gente na segunda-feira de manhã, que é um dia que o shopping tá vazio, a gente foi para comprar umas peças de roupa para ela, né? Ela estava precisando muito e tudo mais. Cara, eu fiquei o tempo inteiro por como se eu estivesse num shopping normal, assim, né? Então, fiquei o tempo inteiro por conta. E é engraçado, isso vai acontecer com vocês, tá? O cliente fala assim: você não quer olhar nada para você? A vendedora fala, o cliente fala. Quantas vezes durante esse processo ela ficava assim: olha uma coisa para você. Eu falei: não, eu tô ótima, tá? Tô aqui para te ajudar, né? Tô aqui por conta. Aí eu carregava as peças para ela, punha ela para vestir no meio da loja mesmo, que eu não tá podendo ir nos provadores, tá? E é engraçado, a gente vai se habituando com isso. E hoje, assim, se eu vou, sei lá, acompanhar minha sogra, minha mãe numa compra, eu tô com isso tão introjetado que eu acabo, sabe?
É muito engraçado. Mas, gente, não cometam esse erro, porque de fato, né, é um momento que a pessoa tem que entender que você tá ali por ela, para ela, com foco, né, voltado para ela, tá? E nunca se esqueçam de ter a listinha em mãos, porque no final, né, da visitação das lojas e tudo, vocês ainda têm que sentar, avaliar, discutir os itens que foram experimentados, se possível, fotografar, né, a peça antes da pessoa levar para ela ver no corpo, né. Hoje está mais complicado, então, assim, algumas dicas que eu vou passar para vocês em relação ao cenário pandêmico, né, essa coisa de não poder experimentar, eu acho muito estranho, não pode experimentar, mas vestir no meio da loja pode. Então, Ô Lu, então não né, compra, mesmo que se a peça ficar perfeita, tipo assim, se encaixou completamente na necessidade da pessoa, a gente não faz a compra de imediato, tem que olhar todas as opções, experimentar tudo e depois que decide. isso. Tá. Aí tem uns truques, assim, né, por exemplo, você vai numa Renner, igual eu fui com essa cliente, pego lá a sacola, a gente olha tudo, experimenta, fotografa, separa tudo dentro dessa sacolinha. Não existe na Renner você guardar as peças, né. Aí sabe o que que eu faço? Eu pego aquela sacola com as roupas, boto, assim, junto com um bolo de roupa dentro de uma arara, assim, bem cheia, lá no final, para eu não ter que depois voltar na loja e separar tudo de novo, entendeu? Então eu faço isso, tá? Não tô roubando, não tô levando nada da loja, né? É simplesmente facilitar o meu trabalho. Então eu pego a sacola cheia de coisa da Renner, olho para uma arara bem lotada, que eu sei que os organizadores de lá não vão tirar aquela sacola de lá. Às vezes acontece, tá? Mas em geral, se você escolhe uma boa arara bem lotada e a sacola fica, como que diz, mocosada lá no fundo, não acontece. Então você volta depois na loja, as peças estão lá. Essa cliente que eu mostrei para vocês, o guia, foi assim. Porque, gente, se eu tivesse que voltar e procurar todas as peças na Renner, e o pior, assim, esse acompanhamento eu fiz no sábado, tava cheio, sabe? Ai, que inferno. Aí não dá. Loja que não é assim, C&A e tal, o vendedor separa, né? Dentro das peças que ela experimenta, ele separa as que ela mais gostou por um curto período, certo? Agora, essas lojas, C&A, Renner, né, Zara, não vão fazer isso. Então, se tiver aquela sacolinha, é melhor, porque já te facilita o trabalho, tá? Mas sim, Carlinha, a gente tem que vestir tudo, sabe? Porque às vezes o cliente amou, ficou perfeito, mas tem tantas outras opções, a gente ainda tem que, sabe, trazer isso, né? A experiência do shopper é uma experiência de ressignificação do processo de compra. Então, por que que a gente não deixa a pessoa levar de cara? Porque por mais que ela tenha amado, ela tem que pensar mais sobre essa compra. Esse é um papel nosso. Então, a gente faz ela experimentar todo o roteiro. É claro, você vai alinhar isso com ela antes, né? E depois a gente senta, toma um café, sei lá, para quem tá podendo tomar café aí no presencial, eu não tô fazendo isso. Conversa, revê a lista, repassa aquela peça. E aí, amor, tem certeza, é isso mesmo, né? Aí você volta nas lojas para executar a compra em si, tomar a decisão, né? Porque às vezes a pessoa tá ali, ó, no afã, entendeu? Mal começou, é uma coisa nova e tal. É bom ter as fotos por isso, porque olhando para a imagem a pessoa repensa para tomar uma decisão, né? Então faz parte do processo de reeducação, né, da relação com o consumo, a gente ter que experimentar tudo antes de tomar uma decisão. Ou seja, é super trabalhoso mesmo, né? Ô Lu, já aconteceu de você voltar nessas lojas de departamento e não achar mais a peça? Por exemplo, o Não, organizador recolheu a peça, botou lá naquelas araras lá do fundo do provador e você não consegue não. achar mais nas araras que estão entre as peças disponíveis lá? Nunca aconteceu? Não, isso nunca aconteceu comigo, não. Ah, Eu acho ótimo. que eu sempre escondi muito bem as sacolas. Adorei. E é bom você também, assim, ter uma noção, né? Às vezes tem uma coisa que eu acho que pode acontecer, né? Ah, deixa eu até lembrar. Você tá me falando isso, tô até lembrando de uma coisa, gente. É, sabe o que já aconteceu comigo na Renner do Pátio Savassi aqui em Belo Horizonte? De eu chegar com uma cliente e entrar no provador com ela, eu como stylist e ela lá como cliente. Isso antes da pandemia, tá? E
a menina lá da loja falar que eu não podia ficar lá no provador. E eu falar assim, mas querida, como não? Eu tô aqui como stylist, tô ajudando ela a vestir, a escolher as peças. Não, você só pode ficar aqui se você tiver com uma peça na mão experimentando. Falei, ah, é? Comigo também aconteceu. Aí eu fui lá, peguei. Aí sabe que hoje eu já tô Eu treinada, levo entendeu? uma peça, faz de conta. Então hoje eu levo uma peça. Eu não sei por quê, por quá a Renner tem isso, né, de ficar cismada, né? Então hoje eu levo uma peça para mim, assim, se eu precisar de entrar no provador da Renner com alguém. Se a pessoa me perguntar, fala, ah, então tô aqui com a minha amiga, provei e tal, tô esperando ela, sei lá, sabe? Mas eu entrar sem nada, não pode. Então, eles têm isso, né? Isso varia muito de loja a loja, tá? Também. Por exemplo, a loja da Renner, do JK Iguatemi em São Paulo, que é uma giganta e que você vai encontrar peças singulares. É uma coleção que a Renner lançou em parceria com uma outra marca agora, que é uma marca mais cara. Ai, Você só vai... ateliê, né? Isso, ateliê. Você vai achar tudo lá. A coleção toda tá na Renner do JK. Claro, o perfil do shopping, né? Cara, você entra no provador de boas, não tem essa coisa de contagem de peça, né? Fica a galera lá, eles pegam para você, você não precisa voltar na loja, devolver a peça, voltar. Você aperta um botão lá, vem alguém, aí é o perfil do shopping, né? Então, isso pode acontecer também, tá? Eu sei, por exemplo, que tem Zara que tem mais limite de peças no provador, tem Zara que tem menos, tem Zara que aceita 10, tem Zara que aceita 6, tem Zara que deixa entrar com calçado, tem Zara que não deixa, né? Então, por isso que eu gosto da pré-seleção, porque você entende também a logística do provador, sabe? Então, perguntar as regras do que pode, o que não pode levar no provador é importante. Só não pergunte se pode tirar foto, porque quase nunca pode. Então, eu peço o cliente para ele entrar dentro do provador com a cortina fechada e ele mesmo tirar foto do look dele, porque eu preciso dessa imagem, né? Assim, para a gente avaliar depois, tá? Ok? Respondi tudo? Acho que eu falei tudo, né? Assim, nossa, até contei coisas muito loucas que aconteceram, tipo essa mulher do salão, que eu fiquei revoltadíssima. E é isso, gente, não entra nessa vibe de comprar com o cliente, porque é um problema sério, né? Assim, o Ô, cliente pode se sentir ô, super ofendido. Fala, Bela. professora, Diga. deixa eu te falar. Semana retrasada, eu, eu vi a aula pelo vídeo, né? Não vi ao vivo. Aí eu fiquei numa dúvida, assim, né? Vamos lá. Pensar, porque igual eu te falei, né? Eu quero personal mais para parte de consultoria, né? Então, assim, eu inclusive já faço, né? Do meu jeito aqui, mas já faço. Então, eu fico imaginando assim, né? No caso, se for um processo separado, né? Não tem, não é, a cliente não está na consultoria completa, eu não conheço ela e ela quer fazer esse personal shopping. O que você indica fazer assim para que seja mais assertivo para ela? Como que é esse processo? Assim, eu não entendi muito bem, sabe? Quando ele não é, porque na consultoria completa eu consigo conhecer ela bem, né? Sim, mas E nada vai te quando não, impedir de fazer só um processo de compras. Ainda assim, você pode, por exemplo, usar o nosso questionário de modelo, porque ele tem lá algumas especificações do gosto, de cores, né, da relação dela com o corpo. Então, tudo bem, você não vai ter uma noção de estilo aprofundada, mas você vai ter uma noção de gosto. Você pode observar, ainda que você não faça, né, um teste de cores, o contraste dela, porque o contraste já é um ótimo norte para você escolher, né, a tonalidade das peças e a tonalidade das estampas, tá? Então, isso já ajuda, né? Então, você já chegar e já ter direcionamento. O questionário que a gente tem, Bela, ele já vai te dar esse suporte, tá? Lembrando que o principal foco que você vai ter aí é de executar a escolha desses itens específicos, né? De acordo, claro, com o perfil dela enquanto consumidora de moda, de acordo com o perfil orçamentário, mas sim, algumas coisas de gosto estão lá no questionário que você pode abranger. Então, tudo bem, você não precisa fazer uma super pesquisa de estilo. Vamos supor que essa cliente está querendo só comprar bolsa, né? Você não vai fazer uma super pesquisa de estilo, você não vai entender de coloração e tal.
Mas o que você pode observar nesses casos? Que tipo de bolsa ela costuma comprar, o que ela tem vontade de comprar, se ela é mais molinha ou estruturada, se ela gosta de pendurada ou na mão, se ela prefere alça comprida ou se ela quer o modelo que tem os dois, né? Então, essas perguntinhas específicas você pode fazer. E mesmo que ela não te contrate, por exemplo, para uma proporção física, você vai observar a estrutura corporal dessa mulher. Lembrando que, em termos de proporção corporal, é sempre a mesma área física é a correspondente em relação ao tamanho das peças. Então, uma pessoa pequena, mignon, pouco volume, baixa, peças menores vão ornar mais com a proporção. Óbvio que você vai perguntar para ela se ela gosta de bolsa pequena ou maior, né? O que funciona para ela. Às vezes a pessoa é toda mignon, mas ela gosta de bolsona. Tudo bem, né? Aí você vai ter uma particularidade. Em relação à harmonização, o ideal é grande com grande, médio com médio, pequeno com pequeno, certo? Então, isso já é um truque que já te facilita, né, na hora de pensar o que você vai direcionar. Coisas que também você deve observar. Vou te dar um exemplo a partir dessa cliente minha, que eu trouxe o caso aí da última aula, tá? A Fernanda, ela não é uma pessoa, assim, que tem muito zelo com o armazenamento das peças. Ela, inclusive, eu acho que isso tem a ver muito com o ambiente que ela está morando, ela não gosta da casa, ela não gosta do guarda-roupa, do móvel, a casa é muito velha, enfim. Então, eu acho que isso trouxe para ela um pouco dessa mazela, assim, né, com os itens. Ela mora em Salvador, uma cidade quente, úmida. A casa dela é uma casa que não bate sol. Então, você imagina, ela comprar uma peça em couro vai exigir muito dela, né? Verdade. Vai exigir muito. Então, por mais que seria interessante, às vezes, porque ela é uma pessoa que quer uma imagem de refinamento, etc., adianta eu indicar para ela couro, ainda mais com orçamento de até R$ 300. Então, essas coisas todas a gente tem que calcular, né? O que pode durar mais no guarda-roupa dela? E que ela, assim, não precisa de ter a mesma manutenção, de tirar a peça, pôr para transpirar, fazer o saquinho lá, sabe? O que pode ajudar ela nesse caso, né? É o sintético. Tudo bem que ele vai ter um tempo de vida um pouco menor em relação ao couro, mas o couro pode ter um tempo de vida também curto, diante das circunstâncias que a gente está avaliando aqui. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? E não necessariamente a gente tem que ter um completo domínio do cliente para atendê-lo bem. Eu te digo, Bela, que se a gente dedica a esse cliente a atenção devida, né, e considera o objetivo em compra, se a gente considera a ocasião, se a gente investiga minimamente, né, alguns aspectos do seu gosto pessoal, a gente já consegue ter um direcionamento assertivo, junto com o perfil orçamentário, tá? E ter um pouco da. E aí, nesse caso, algumas regrinhas ajudam, né? Por exemplo, essa regra de proporção, essa regra de contraste, porque se tem uma coisa que facilita para um cliente que você não tem uma investigação e que, portanto, é difícil você personalizar tanto essa compra, é você ir pelo perfil da harmonização estética. Então, indicar pelo contraste já é mais assertivo, é mais fácil de você argumentar, né? Olha, fulano, estou te indicando essa peça porque olhando para sua feição, olhando para sua profundidade de pele, olhos e cabelo, ela tem uma continuidade. Você concorda? Você Aí quer esse aqui também, sabe? entendi. Nesse caso, assim, desse cliente que, que contratou separado, né? Você falou que tem que dar, igual você falou assim, você viu a condição do guarda-roupa, dente, né, e tudo. E ver o que ele tem também. Tem que fazer um levantamento ou não necessariamente? Eu posso fazer 2 tipos de pacote. Porque às vezes eu não preciso Faça também 2 fazer essa tipos. investigação, né? Tipo, hã? Faça 2 tipos. Oi, Eu que acho, gente, que vocês faça 2 tipos de investigamento, tá louca? Cansaço do dia, gente. De investigação, de proposta, desculpa, tá? Por quê? Olha só, às vezes o seu cliente é um cliente que ele quer fazer, mas ele não quer pagar rios de dinheiro.
entendeu? Mas para você é bom ter esse cliente, às vezes é um start, às vezes é o que fecha a sua meta do mês, né? Então, sim, sempre tenha no seu perfil orçamentário, Belinha, 3 opções de trabalho, uma super enxuta, básica, uma média e uma mais completona. Então, por exemplo, é mais assertivo ver o que o cliente já tem para estabelecer a lista? É. Agora, se o cliente não quer, se ele pode, inclusive, ser um cliente super objetivo, virar para você e falar assim, não, eu já sei o que eu quero. Não preciso dessa reestruturação, eu quero comprar isso. Se ele já tem 10 itens similares no guarda-roupa, mas ele não te trouxe essa necessidade, né? Assim, eu preciso avaliar para decidir qual vai ser a minha lista de compras. Tudo bem, esse é o perfil dele. Você não vai perder, né, fechar esse trabalho, porque esse cliente não está afim de fazer uma revisão desses itens de guarda-roupa por conta disso, entende? Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Eu recebi uma menina de Salvador, indicação de uma ex-aluna minha daqui, querendo fazer consultoria de imagem. Aí eu falei, ei, tudo bem? Olha, por que você está buscando a consultoria? Deixa eu entender um pouco sua demanda, para eu pensar nas opções aqui de trabalho para você. Aí ela falou assim, eu quero saber minha cartela. Aí eu falei, isso não é consultoria, né? Isso é só o teste de cores e tal. A cartela, né, não é parte do todo. Eu expliquei para ela, consultoria, a gente faz isso, isso e isso, e se você quiser a parte prática, a gente faz isso, isso e isso. Aí ela falou assim, então, hoje minha maior ansiedade é o teste de cores. Falei, perfeito, entendi. Eu não estou em Salvador, eu só volto em julho. Então, meu amor, eu vou te passar o contato de uma parceira minha de trabalho, que é uma ex-aluna da escola. Falei, vou te passar o contato, a gente trabalha juntas aí, a gente, né, ela tem um espaço aí que eu super indico, ela é uma pessoa incrível, nós somos parceiras mesmo. Passei e ela fechou com essa aluna lá, e aí ela até me mandou mensagem um pouco antes da aula, falou, obrigada, ela fechou e tal, etc, né? E ela fechou uma análise com o teste, com a cartela e com um dossiê. E não foi um serviço tão, assim, baratex, sabe? Mas beleza, esse era o que ela queria, entendeu? Assim, era uma coisa mais enxuta. Você vê que às vezes o cliente chega com uma demanda, mas na verdade ele quer uma coisa muito específica. Então, Belinha, não te preocupe, tá? Se o cliente só quer aquilo ali, vai fundo, sabe? Nem todo cliente vai te trazer essa demanda de falar, não, eu preciso ver o que eu tenho no guarda-roupa. Depende muito do perfil. Entendi. Né? Ok? Ok. Beleza. Vamos ao nosso conteúdo. Caramba, já são 8h30. Tô chocada com o horário. Vamos lá. Eu preparei para vocês aqui alguns critérios para vocês fazerem compras, tá? Que são critérios importantes, né? Muitas vezes a gente fica meio perdido, assim, como que eu posso orientar o meu cliente, por exemplo, a comprar peças de roupas ou até a comprar acessórios, se eu não tenho critérios básicos, né? Então, aqui eu deixei para vocês os critérios em relação a têxteis, uma orientação básica, tá? Não uma orientação aprofundada, mas que pode te ajudar aqui, pode ajudar vocês bastante na hora de identificar o perfil desse cliente. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro das fibras, né? Que são as fibras naturais, tá? A gente vai ter o algodão. Por que que o algodão... Como que o algodão entra aqui numa perspectiva de critério? O algodão é um regulador térmico, significa que ele ajuda a gente a passar menos calor, tá? Ele é confortável, certo? Ele é um tecido, né, de fibra com toque macio, agradável, tá? Qual a desvantagem do algodão? Ele amassa, né? E ele amassa significativamente. Não vou dizer que ele é ultra mega blaster amassa. Numa escala de amassamento, né? O algodão ele amassa, o linho amassa muito e a viscose amassa muito mais. Então, numa escala, a viscose amassa mais do que qualquer outra dessas fibras aqui, linho e algodão, tá? Ele pode encolher um pouquinho, isso ajuda vocês muito a pensar o tamanho da peça. Então, uma peça que está muito certinha de algodão, a gente tem que contar com uma leve margem de encolhimento, né? E com o tempo ele pode amarelar, tá? A fibra ela tende ao amarelamento a partir do momento em que a gente vai usando, que ela vai sendo exposta à luz, etc, tá?
mas é um tecido de facílima manutenção, o algodão geralmente aceita máquina, né, e não dá bolinha, tá? Custo do algodão. Depende do tipo do algodão, né? Mas em geral a gente encontra peças de algodão de baixo custo, né? Ou de custo mediano, tá? Se o algodão é nobre, como é o caso de um algodão egípcio, o custo vai ser mais alto. Se o algodão é o pima, que é um algodão superior, tá? Ele não é como o egípcio, mas ele é um algodão superior, ele vai ter um custo mediano. Um exemplo, uma camisa, uma camiseta básica de algodão sem ser o pima, né? Ela pode custar R$29,90. Uma camisa pima vai custar o dobro, R$49,90, mas vai durar mais, porque é um algodão de qualidade superior, tá? Agora, a durabilidade do algodão, gente, ela não é muito longa, exceto quando a gente está trabalhando aí com algodão nobre, como é o egípcio, tá? A durabilidade do algodão, ela, em geral, é mediana. Por que isso, né? Óbvio que a durabilidade depende também do modo como a pessoa cuida da peça. Como ela lava, como ela passa, como ela armazena, tá? Tudo isso interfere no fator durabilidade. Mas no caso do algodão, isso tem a ver com o comprimento da fibra para formar o fio. Então, dos algodões, o que menos dura, né, há mais tempo é o algodão comum, sem ser o pima ou egípcio. A fibra dele é pequenininha. Então, para formar um fio, a gente tem que unir vários pedacinhos. Isso significa que ela tem uma certa facilidade de romper. Por isso que o algodão, ele, ao longo do tempo, né, ele não tem uma alta durabilidade, tá? E qual é o efeito? Em geral, as peças de algodão, em geral, tá? Elas são aplicadas em peças mais casuais, né? Mas ele pode ser um casual chique, se for um algodão mais nobre, né? Ou, claro, se for, por exemplo, uma camisaria de algodão, né? Com a técnica de alfaiataria, ela vai ter um outro tipo de efeito, ok? Mas boa parte do que as pessoas consomem, geralmente, é aquela peça de algodão casual. É a t-shirt, é o jeans, é a calça em sarja, né? Então, funciona dessa maneira, tá? Quando a gente trabalha com linho, é cada vez mais difícil no mercado a gente encontrar peças 100% linho. A 100% linho são peças caras, gente. Uma metragem de uma peça 100% linho custa hoje pelo menos R$100. Isso se já não tiver aumentado por conta da alta do euro, né? Por que eu estou falando isso? Nós somos um país que tem plenas condições de produzir o linho, porque é uma planta que sobrevive em regiões quentes e úmidas, que gosta de calor e umidade, mas a gente não é produtor do linho mais, a gente já foi. Então, o linho é algo que a gente costuma importar. A gente importa muito linho da Itália, por exemplo, tá? Por isso que ele tem, né, além do fator importação, né, um custo alto, tá? O próprio linho tem um alto custo também pelo próprio processo de plantio, retirada do caule da planta para você produzir o fio e tudo mais, ok? Mas o linho, em relação ao algodão, ele é um regulador térmico também, ele também ajuda a gente a suportar o calor, tá? Até melhor do que o algodão. Então, o linho ele tem mais capacidade de regulagem térmica e ele tem uma vantagem, ele também é mais resistente, porque a fibra do linho é mais dura, um pouquinho mais rígida. Mas não é todo mundo que gosta do toque do linho, porque ele é um pouquinho mais rígido mesmo. Tem gente que sente um pouco ele não ser tão macio. Óbvio que tem linhos hoje no mercado trabalhados, né? E que dão um toque mais agradável, tá? Outra coisa que é importante da gente pensar do linho é que ele vai amassar mais do que o algodão. Pessoas que não suportam peças que amassam vão ter mais dificuldade com 100% linho. E tem uma outra desvantagem, assim. O linho, ele encolhe e estica, tá? E ele faz isso em até 3 lavagens. Depois ele estabiliza. Carlinha, sim. Isso é uma característica da própria planta. Né, da origem da fibra, tá? Então ele tem uma capacidade de encolher e de esticar maior do que o algodão. É uma fibra também um pouco mais longa. E isso significa que uma peça que a gente compra em linho, a gente tem que ter muito cuidado na hora de lavar, de secar, para evitar que ela estique muito mais, que ela encolha muito mais.
Então, por exemplo, o linho, para ela encolher menos, evitar de deixar a peça muito tempo de molho, porque com mais água ela absorve, mais ela encolhe, depois mais ela abre. Pendurar a peça não pode, o linho a gente seca deitado, porque pendurar o peso da água abre mais as fibras, tá? Então tem essas coisinhas todas, né? E assim como o algodão tende ao amarelamento, tá? A manutenção do linho também não é tão fácil, né? Em geral, as peças de linho, dependendo da trama, do tecido, né? Elas podem ser delicadas, tá? Se usa muito um acabamento no fio, que é um acabamento flamê, que dá uns alto relevo, assim, né, no tecido. Então, tem um acabamento um pouco mais elaborado, delicado, né? Às vezes, eu diria que um linho não é uma peça que a gente lava na máquina, embora ele seja resistente, né, em relação ao algodão. Ah, Lu, eu compro aqueles pacotes, enfio tudo lá na máquina. Você sabe que a máquina, ela não tem a mesma lavagem com a lavagem à mão, né? Nunca tem. Peça com mancha e tudo, você vai ter que dar uma esfregadinha ali, né? Então, o ideal do linho é não ir para a máquina, tá? Mas também não dar bolinha. O linho que a gente compra hoje e que dá muita bolinha, quando você olha a etiqueta de composição, você vai entender que aquele tecido não é 100% linho. Ele vai estar misturado com outras fibras que dão bolinha, tá? Mas o linho 100% não dá, não. O custo do linho 100%, altíssimo, tá? Porém, a durabilidade, se você tem boa manutenção, é muito alta. Ele é muito mais resistente do que o algodão. Então, é uma peça para se ter por muito tempo. E o linho tem muito mais refinamento. Dificilmente você vai ver peças em linho, né, de maneira extremamente casual. O linho se aplica em muitas peças de alfaiataria, né, em camisas que são mais arrumadas, em blusas mais arrumadas, então ele tem mais refinamento, ok? A seda, raríssima também, e além de raríssima, caríssima. Coisas, né, tudo tá, da seda. Mas a seda é mágica, porque ela é um isolante térmico. Isso significa que você pode usar uma peça de seda no calor ou no frio. Você não vai sentir nem calor, nem frio. Então, uma camisa de seda, por exemplo, para quem quer, né, uma camisa de seda que vai usar no escritório, né, que use no calor e no frio, ela é maravilhosa por conta disso, tá? É um material resistente? Olha, o fio em si, né, a fibra em si, é. Porém, tem uma questão, né? Pelo processo da fabricação do têxtil, ela fica um pouco mais fragilizada, tá? E a manutenção é dificílima. Então, se a pessoa não sabe cuidar da seda, ela tende a não ter tanta resistência assim, tá? Porque o que que é importante de vocês pensarem na seda? É um fio super fino, mas é um fio longo. Vocês não acreditam qual que é o tamanho que vocês acham que é um fio de seda? Qual o tamanho máximo que um fio de seda consegue atingir, vocês sabem? Gente, se eu contar para você... Hã? Eu ia falar que eu já ouvi falar que é bastante, mas eu não lembro a Eu ia falar que se quilometragem. você tivesse feito meu curso de tecidos, era para você ficar quieta. Gente, um fio de seda pode chegar a 2 quilômetros de comprimento. Um único fio. O bichinho produz. Então, assim, pensa no quanto que ele é resistente. Porém, ele é fino, né? E com o processo de fabricação do têxtil, ele afina um pouquinho mais e tudo. Então, ele, né, ele é resistente, mas ele precisa de muito cuidado, tá? Eu acho fantástico, né? Você ser resistente e finíssimo ao mesmo tempo. E delicado ao mesmo tempo, né? E a seda é extremamente confortável no toque, tá? Amassa muito pouco, encolhe quase nada, mas pode desbotar com o tempo, tá? Não dá bolinha, mas em geral as peças em seda são delicadas, elas podem desfiar. E se a pessoa não souber cuidar, né? Porque seda não é uma coisa que a gente taca na máquina, né? A gente tem que ter alguns cuidados, tá? A manutenção pode ser bastante, né, assim, problemática para algumas pessoas. Fora o custo, que é altíssimo. Uma camisa de seda não custa menos do que 600, 700 reais. Não Ô, custa, Lu, tá? Oi? a seda você pode lavar à mão ou tem que mandar para a lavanderia? Você acredita que eu tenho uma blusa aqui que eu nunca usei, comprei, nunca usei, porque eu falei, meu Deus, se não puder lá, eu nunca me dignei a olhar a etiqueta, né? Todo dia eu falo, tem que lembrar de olhar aquela etiqueta, eu nunca lembro.
Vou te dizer Porque um eu fico segredo. pensando, será que eu vou ter que levar na lavanderia? Eu tô com preguiça disso. Não, não necessariamente, tá? Vou te contar um segredo. A seda, por ela ser um fio longuíssimo, né, e liso, então pensa, ele não é um fio rugoso, né? Ele é liso. Então ela não retém muita sujeira, tá? É uma peça que tem dificuldade de se sujar, sabia? Com mais rugosa uma superfície, mais ela pode reter a sujeira, né? A mesma coisa acontece com o fio, a estrutura de um fio que forma um têxtil. Então a seda tudo escorrega nela, inclusive a sujeira. Então é uma peça que suja pouco. Você não tem necessidade de lavar ela toda vez que você utiliza, tá? A não ser que, claro, né, aconteça uma tragédia aí, uma coisa, né? Sudorese pode te impedir, essas coisas do tipo, né? Então, cuidados para você na hora de usar uma peça em seda. Passa o perfume antes, espera secar, para depois você vestir a peça. Cuidado com a maquiagem para não cair na peça, essas coisas todas, né? Você pode lavar a mão, mas o que que acontece com uma peça de seda? A gente não esfrega nem torce. Então é como se a gente fosse fazendo só assim, ó, carinho na peça, né? Você vai ter que ter um sabão mais delicado, o ideal é um sabão líquido para peças delicadas, tá? Neutro, né? Sem nenhuma coloração. Então, sim, você pode lavar a mão, mas é isso, se você tiver tempo. E que eu te digo, às vezes você manda na lavanderia, também não adianta nada, tá? Tem uma aluna minha de Cuiabá que ela fala que o melhor cliente da loja de têxtil dela é a lavanderia, são os donos de lavanderia, porque eles estragam as peças dos clientes e tem que ir lá comprar tecido para mandar fazer de novo. De verdade. Então, às vezes, a lavanderia também não é a garantia de que sua peça de seda vai ser bem cuidada, né? E a seda é a fibra mais nobre de todas, então ela é extremamente sofisticada, né? Mas é isso, alto custo de compra, alto custo de manutenção, não necessariamente as pessoas têm condições, né, de pagar pela seda. Para vocês terem ideia, eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, nos posts que eu fazia, nos stories que eu fazia de looks, assim, de pijama de seda. Um pijama custa R$ 1.000. Um pijama. Só a camisa do pijama custava quase 600, né? Então, imagina uma peça em alfaiataria, não sei o quê, caro, né? Lã, também cada vez mais raro, né? Cuidado com o toque de seda, tá, gente? Só lembrando aqui, cuidado com o toque de seda, que pode ser caô. Toque de seda pode ser só o toque. A peça em si pode ser 100% poliéster, porque o poliéster é a mística dos tecidos, imita tudo, tá? Então, toque de seda não significa que tem seda na composição, né? A lã também é um isolante térmico, cada vez. Eu te falo que peça de lã é uma coisa raríssima de você encontrar, tá? Praticamente nula, né, no mercado, ainda mais nas atuais circunstâncias. Mas é extremamente confortável, não amassa e é também um isolante térmico. As pessoas acham que lã a gente só usa no frio, não. A gente pode usar lã no calor também. Por isso que existe terno de lã fria, porque é o terno que te permite usar tanto num clima quente quanto num clima frio, tá? Encolhe. Sim. Desbota com o tempo? Também. Pode dar bolinha? Pode, porque ela é muito delicada, ela é feita do pelinho, né? De alguns bichinhos, tá? Não necessariamente da ovelha, né? Você tem lã de cabra, você tem lã de ovelha, você tem tipos diferentes de ovelhas. Você tem, por exemplo, uma lã super nobre, que é a Baby Alpaca, uma lã muito cara. Então, ela tem uma dificuldade ali da manutenção, porque ela tende a soltar os felpinhos, né, do pelo, então ela pode dar bolinha sim, tá? Custa caro, a durabilidade, se você souber cuidar, ela é alta e ela também é bastante refinada, tá? Minhas referências geek, a Wilfa falando. Adoro a mística também. Eu acho que eu seria ela se eu fosse um dos mutantes. E outra coisa que a gente tem que pensar aqui é a acrílica. O que que é a acrílica? A acrílica, gente, ela é uma sintética, tá? Que ela protege a gente do frio, mas não protege do calor, tá bom? Então, sim, o tricô feito com acrílico, ele tem uma função de dar uma proteçãozinha para o frio, sim, tá? É uma manta acrílica que você compra, às vezes, para dormir, né, em casa, no edredom e tudo, ela também te protege do frio. A fibra acrílica não é acrílico, tá? A fibra acrílica, ela foi feita para imitar a lã, mas
ela tem mais esse propósito de ser usado no frio mesmo, ok? Boa parte dos tricôs que a gente tem hoje no mercado são feitos de acrílica. Não amassa, dura muito porque é um sintético, né? Mas o sintético, se você não souber lavar, ele amarela, né? Então, o sintético geralmente não aceita alvejante nenhum. Alvejamento é um problema para sintético, tá? Todo sintético é altamente inflamável. Significa que ele pega fogo com facilidade. Então, passar a fibra sintética é um problema, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Além, né, da fibra sintética ter, em geral, essa condição de dar bolinha com o tempo, por conta do atrito, né, com áreas, por exemplo, de mais alto atrito. Então, essa área aqui do sovaco, né, uma área de alto atrito, virilha, é aonde costuma, né, entre coxas, é aonde costuma dar bolinha com o tempo numa peça sintética, tá? Solta os microplásticos, né? Mas é isso, é de um custo baixo, né? Entre comprar uma lã e uma acrílica, a acrílica vai custar bem menos, tá? Pode durar mais, né? E sim, ela imita uma lã, então ela parece ser super refinada, ok? Eu acabei me esquecendo de colocar aqui não sei por que eu não coloquei, o poliéster e a poliamida, tá? Então eu vou falar, perfeito? Depois eu boto o material. Eu acho que eu comi o material aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, peraí. Deixa eu achar ele aqui. Gente, ó, se eu achar ele aqui, sabe o que vai acontecer? Meu computador vai travar. O computador tá ó. Vou falar e depois eu boto lá no material para vocês, vai ser mais fácil, tá? Poliésterzão, né? Nosso companheiro, né, gente? Porque poliéster é uma coisa que a gente vivencia todos os dias na nossa vida. Qual é a vantagem do poliéster? Não amassa, não encolhe, a pigmentação dele é forever, ele não desbota, em geral, não sei que você taque alvejante nele, ele fica mais amarelado, tá? Ele dura muito, um poliéster dura, pasmem, 500 anos. Uma peça de poliéster dura 500 anos, é como uma sacola plástica. Então, um acrílico vai durar também 500 anos, uma poliamida, todas as fibras sintéticas em geral. Qual a desvantagem do poliéster? Ele não te protege nem do frio, nem do calor. Em geral, tá? Porque hoje existem tecnologias aplicadas ao polímero de poliéster que te ajudam a transpirar. Então, tem peças dry fit, por exemplo, de academia, que elas são feitas de poliéster, mas elas têm uma tecnologia que permite a transpiração, certo? Mas boa parte do poliéster que a gente consome não tem essa tecnologia, então ele vai te deixar passar frio e calor. Então, onde usar o poliéster? Em cidades de clima ameno, né? E com um certo equilíbrio de umidade relativa do ar, ou seja, em lugar nenhum. O Brasil tá difícil, né? Ou você tá num lugar extremamente seco, igual aqui, ou você tá num lugar extremamente úmido, o clima tá cada vez mais extremo, então difícil, né? Da gente ter aí, embora a gente use bastante poliéster, né? Dá bolinha com o tempo, o poliéster dá, solta microplástico, solta, né? A manutenção é fácil em geral, tá? O ideal do poliéster é se saber que ele não aceita calor, porque se ele é inflamável, então lavar com água quente é um problema, passar ferro quente é um problema, tá? E é isso, é inflamável, né? Eu até costumo falar para a galera que faz meu curso de tecidos, se você vai fazer uma viagem, né, em vista de risco de acidente, use uma roupa 100% algodão, porque ela não é inflamável como fibra sintética, de verdade. No incêndio, uma roupa sintética prega na tua pele, então ela piora a lesão, de verdade. Por que vocês acham que o hospital tem que ser tudo 100% algodão? Para prevenir se acontecer um acidente, alguma coisa, né? Inclusive, você tem tecidos hoje anti-chamas, né? Algumas coisas são feitas para ser anti-chamas, tá? Então, se você quer um anti-chamas, né, ou um que segura menos, ou que vai lesar menos tua pele, tem que ser um algodão da vida, tá? Mas, E a Lu, poliamida? Oi. por que que tem esses poliésteres que são caríssimos? Por exemplo, a Shoulder tem bastante peça de poliéster e aí é Não super caro. necessariamente não necessariamente é pelo poliéster que você está pagando, tá? Não, sim, Existem, mas existe qualidade melhor ou pior de existe, poliéster? existe. Você só vai entender isso pelo toque,
O melhor jeito de avaliar a qualidade de um poliéster é o toque. Com mais agradável o toque, melhor a qualidade, tá? Da fibra em Mas não si. deixa Aí eu de não estou ser avaliando quente, outros né? critérios. Não deixa de ser. Por exemplo, eu tenho uma blusa preta que ela é toquezão de seda, toquezão mesmo, assim. Ela passa por seda facilmente, a mística, assim, bacana. Mas ela... eu tô dando risada. Mas ela é 100% poliéster. Então, você vai avaliar o poliéster só pelo toque, né? Aí o online fica mais difícil de comprar mesmo, tá? Fica mais difícil por conta disso, né? Porque não tem como você pegar na peça, certo? Muitas vezes você tá pagando ali, não é tanto pelo poliéster, né? Mas pelo design, pela marca, pela informação de moda, por outros critérios. Mas olha, só a fibra não é suficiente para a gente avaliar um têxtil, tá? A gente tem que avaliar outras coisas, como a armação, o beneficiamento. Então, isso também pode entrar, o tipo da coloração que foi aplicada ao têxtil, o tingimento, se aquele fio recebeu algum beneficiamento, se é uma padronagem, você tem uma série de outros pormenores, né? Para avaliar isso, tá? E isso também é um critério, muitas vezes, de compra. Exemplo, se você vai na Zara hoje, você pode achar blazers com ótimo caimento, mas 100% poliéster. Então é aquele negócio, a peça é linda, tem ótimo caimento, mas ela não te protege nem do frio nem do calor. A pessoa quer usar aquilo no escritório porque o ar-condicionado é frio, vai continuar sentindo frio. Entendeu? Ah, um blazer que é até aqui, não vai adiantar, né? Não vou passar tanto calor, vai, linda. Se ele é poliéster, não tem jeito, né? Vai passar calor. Então, e às vezes esse blazer na Zara, 100% poliéster, que não tem uma tecnologia que te permite, né, não passar calor, tá custando 500 pau. Aí por esse preço, às vezes você compra, esperando na promoção, um de linho, né? Então, vale a pena você ter o têxtil como um critério de compra, certo? Em relação às fibras sintéticas, a poliamida, gente, a poliamida, sim, vocês podem ter certeza que ela é uma fibra que te dá o benefício da regulação térmica. Então, roupa de ginástica, roupa de banho, né? O ideal é ela ser feita de poliamida, porque ela te permite a transpiração, tá? E ela tem mais durabilidade do que o poliéster em geral, ok? E a gente tem a viscose, né? Que é muito comum da gente encontrar. O que acontece com a viscose? A viscose é uma fibra artificial, ela não é nem natural nem sintética, ela fica no meio termo, né? A gente tira da polpa da árvore, porém a gente precisa de passar por um processo químico pesado nas fábricas para ela virar fio e para ela virar têxtil, tá? Então ela é um pouquinho complicada, né? Sim, ela permite transpirar, tá? É um tecido leve, é um tecido gostoso da gente usar, né? Ela amassa mais do que o algodão e o linho, mas tem uma grande desvantagem. Ela é barata, né? Em geral, a peça de viscose é bem baratinha, tá? Tem um custo melhor, assim, mas ela dura pouquíssimo, ela dá muita bolinha, ela encolhe muito. Às vezes ela encolhe e estica, né? Mas nunca estica no tamanho que era antes, em geral, tá? E ela pode ser aplicada tanto em peças casuais como em peças não muito casuais, mas em geral a viscose é bem casualzona, assim. Então é isso, as pessoas tendem a comprar viscose porque ela, né, traz essas vantagens de ser barato, de ter um toque gostoso, ela é leve, mas ela serve mais para o calor. Para o frio, ela não vai ter tanta proteção térmica, tá? Aliás, ela não vai te proteger do frio, né? Ela não é uma peça que serve para isso, ok? Faltou então viscose, poliéster, poliamida, eu não sei por que não tá aqui, depois eu vou colocar para vocês, tá? E a gente também tem que ter alguns cuidados com critérios de acessórios, né, gente? Vou falar dos acessórios aqui para vocês. Ó, a gente vai diferenciar. Oi? Dúvidas? Lu, Fale, meu. Ô, Lu, depois você pode pôr, se você tiver uma lista de livros que falam de tecidos, acho que eu tenho 2 aqui em casa. O melhor livro de tecido é esse aqui, ó. Eu tenho um livro para indicar, que é o melhor. O melhor que você vai ter Tem, é esse assim, aqui. tecidos, o nome, assim, ele é bem colorido ao redor, não lembro. É esse.
É esse? Histórias, tramas. Vou Eu pegar acho aqui a que tem capinha. dois. Um é de uma coleção, que é uma coleção bem Histórias, lindinha. tramas, tipos e usos, tá? É o melhor livro de tecidos hoje, assim. É esse. É esse mesmo. É esse que eu tenho. Esse livro é ótimo. Esse vale a pena comprar. Você quer Eu aprender de tecido? lembro de ter lido na época da faculdade. Esse livro é bem bom, assim, tá? Vale a pena esse aí. Bem Bom, limpar, vamos tentar aqui fazer um percurso, né? Uma diferenciação entre joias alternativas. Não é um nome adequado, mas é um nome que a gente... Na verdade, assim, semi-joias é que não é o nome adequado, tá? O nome adequado é joias alternativas, ecojoias, bijus de luxo e bijus. Tem diferença na hora da gente estabelecer critério para comprar essas peças, tá? O que são as joias, né? As joias são, dentre os acessórios, aqueles que têm o mais alto valor agregado. Não é só por conta dos materiais preciosos que são utilizados, né, de alto teor de nobreza, tá? Mas porque elas têm valor afetivo, né? São itens de herança, elas têm valor simbólico, elas também são altamente duráveis. Muitas das peças em joias são recuperáveis, né? Ou reutilizáveis para desenvolvimento de outras peças. A garantia de algumas é vitalícia. Elas podem ser utilizadas como moeda de troca, né? E, enfim, elas são um grande investimento, tá? O que caracteriza uma joia? Metais e pedras preciosas de alto valor agregado de mercado, tá? Então a gente vai ter o paládio, o ouro, a prata. Sim, a prata é um metal precioso, tá? Não é à toa que a Vivara tem a coleção da Life com muitas peças em prata, ok? E as gemas, né, que a gente fala que são pedras, mas na joalheria o vocabulário correto são gemas. Vou até mudar aí, porque isso não tem esse acento nos joias aí não, tá? A gente tem o que para caracterizar essas gemas como preciosas? O brilho, a raridade, né, a cor, a transparência e o tipo de lapidação, tá? Tudo isso é o que caracteriza uma gema preciosa de uma gema menos preciosa, que é utilizada na joalheria alternativa ou na semi-joia, ok? Bom, então, claro, né? Todo cliente que vai comprar joia, mas você saber diferenciar uma joia de uma joia alternativa passa por esses critérios aqui, certo? Uma joia alternativa, que é o famoso semi-joia, o que ela vai ter de diferença em relação à joalheria, tá? Ela é feita, a base dessa peça, de um metal não precioso, mas ela é recoberta por metal precioso, então ela leva banho de ouro, leva banho de prata. Se ela levar banho de ródio, melhor. É o que mais dá durabilidade para uma semi-joia, tá? As pedras, né, ou gemas da joia alternativa ou da semi-joia, elas são preciosas também. Elas são gemas naturais. Porém, o valor comercial delas, ele é reduzido, tá? Por quê? Porque são peças, né, são pedras que a gente encontra com mais facilidade. Elas geralmente são mais foscas, né, ou leitosas, elas não têm brilho. Elas são menos trabalhadas em termos de lapidação. Então, por isso que elas vão ter menos valor comercial, tá? A durabilidade das joias alternativas é uma durabilidade não como, né, das joias, tá? Então, elas podem oxidar, elas podem perder a camada de banho, né, com o tempo, especialmente se não tiver o devido cuidado. Então, elas têm uma certa durabilidade, tá? Algumas peças até podem ser recuperadas, então você pode levar para a peça, levar um outro banho, né, de um metal precioso, tá? Então, há uma certa possibilidade. Muitas das lojas que vendem joias alternativas dão garantia de 1 até 2 anos, né? Tem algumas que até dão um pouquinho mais. O design se assemelha significativamente ao das joias, tá? Mas a gente tem que ter alguns cuidados. Então, a gente evitar produto químico, por exemplo, botou a semi-joia e taca perfume por cima, né? Creme, tudo isso desgasta a peça com o tempo. Expor muito ao sol, então chegou em casa, coloca lá no buffet que taca ali sol ali, isso vai acabando com a camada de banho precioso da peça, tá? De metal precioso da peça. E geralmente armazenamento sob uma proteção têxtil, né? Se a sua joia arranha, imagina uma joia alternativa. O que acontece, na verdade? Ela vai perdendo a camada de banho precioso.
de metal ali precioso. Então, esses cuidados podem prolongar a durabilidade de uma joia alternativa, tá? Existe hoje a ecojoia. A ecojoia, ela tem uma mescla, né, de metais e gemas preciosas da joalheria com elementos, às vezes naturais, tá? Semente, fruto, lasca de madeira, uma fibra vegetal, capim, né, couro, coco, enfim. Mas todos os materiais das ecojoias, eles são de origem sustentável, tá? E o modo de produção, ele é artesanal. Então, a preservação do meio ambiente, ela é levada em conta, o desenvolvimento social, porque a gente sabe, né, gente, a história da joalheria é uma história de muita violência, né? Basta vocês verem, vou dar um exemplo banal aqui, vai ver diamante de sangue. Então, é por aí, né? Se a gente for pegar aqui a história, por exemplo, né, da Estrada Real, que é uma história de exploração, de escravização, tem a ver com a joalheria também, né? A ecojoia pode ter alta durabilidade, mas depende do material também, né? Dependendo do material que se aplica, ela vai ter uma durabilidade talvez um pouco mais difícil pela manutenção, né, da peça, tá? O valor comercial ele pode ser significativo. Algumas peças podem ser recuperadas, outras nem tanto, tá? Pra vocês terem ideia, gente, tem gente que pega, sei lá, folha, aí, por exemplo, só tem aquela folha na natureza, pega e empalha aquela folha em ouro, tá? Então, assim, é um design que saiu da natureza, ele é único, não tem outro igual. Então, é difícil de recuperar se houver algum dano ali significativo na peça, né? Sim, o design é muito similar ao das joias, né? É um tipo de joia também, e pode ser que ela exija alguns cuidados específicos. Os fornecedores são mais limitados quando se fala de ecojoia, né? Mas existe sim esse nicho de mercado, tá? Existe a biju de luxo. Ela é feita de metal não precioso, tá? Não leva banho de ouro, banho de ródio, nada disso não, né? Ela é feita com materiais alternativos, não preciosos, mas o design é diferenciado. Não necessariamente é um design de joia, mas é um design diferenciado, um design modernoso, tá? As gemas, geralmente são gemas como das semijoias, tá? Elas têm menor valor comercial, mas existem bijus de luxo feitas com gemas alternativas, então, feita de vidro, feita até de plástico, mas com acabamento superior, tá? A durabilidade é relativa, algumas marcas dão garantia. Vou dar um exemplo que vocês devem conhecer, a Camila Klein, é um tipo de biju de luxo. Eu esqueci o nome dessa aqui, eu adoro essa marca, mas eu esqueci. Não tô com a memória boa no fim do dia. Claudia Arbex, lembrei. Claudia Arbex vende biju de luxo, tá? Ela pode mesclar com joias alternativas também, mas em geral Claudia Arbex é biju de luxo, tá? O design, então, é interessante e os cuidados são os mesmos, né, das semijoias quando se trata de manutenção, tá? Dessas peças, tá? Quem inventou o conceito de biju de luxo foi a Chanel, ok? E até hoje isso é aplicado em algumas das peças da marca. E a gente tem a nossa querida biju, que é feito de metal não precioso, tem um baixo custo, né? As pedras e gemas são geralmente vidro ou plástico, tá? Não tem necessariamente um super cuidado no acabamento. Outros materiais são usados, né? Tecido, corda, etc. A durabilidade é baixa, não costuma ter garantia, não costuma ter necessidade, aí não consegue recuperar a peça, né? O design pode não ser tão diferenciado. E as avarias são de curto prazo, oxida rápido, esverdeia a peça, né? Então tem todas essas questões aí, tá? Então, às vezes, vale a pena o cliente pagar mais caro para ter uma peça de maior valor e durabilidade, certo? Bom, em relação aos atendimentos aí, claro, eu trouxe algumas dicas por conta do presencial ter a questão hoje da pandemia, né? Primeira coisa que vocês têm que fazer é verificar virtualmente, né, ou à distância, às vezes ligar para a loja, etc., se elas estão cumprindo esse protocolo de biossegurança. Eu digo a vocês que nos shoppings isso é fato. Você tem mais biossegurança, tá? Loja de bairro, loja de rua, não necessariamente, ok? Porque o shopping ele tem, né, uma logística aí diferente, né? Tem outras questões que envolvem, tá?
Então, hoje eu digo a vocês que eu acho mais fácil ir no shopping, porque você chega lá na porta, eles são obrigados a ter o medidor de temperatura, a ter o álcool gel. Tudo bem que tem shopping avacalhado, tá, gente? Mas até hoje, dos poucos que eu frequentei, todos estavam seguindo rigorosamente as regras, né? E as lojas eu não tive problema nenhum com gente sem máscara dentro. Mas loja de bairro, você passa na porta, você vê. Então, hoje eu diria que é mais seguro, né? E escolher os horários de shopping que são vazios, se possível, né? Que são os horários que vocês vão ter mais tranquilidade para circular. Obviamente que usar as máscaras mais reforçadas, porque o shopping é um ambiente fechado, né? Outra coisa que eu acho que é importante, né, nesse cenário, que pode ajudar vocês, agendar essa pré-seleção de peças, às vezes numa determinada loja, pode ser interessante. Tem muita loja que está tendo com horário marcado, né? Isso significa que é só você que vai estar na loja. A mesma coisa para o acompanhamento em compras, né? Aí eu falo que as lojas sem ser de departamento, nesse ponto, elas têm essa vantagem. Você pode ter um agendamento específico, então só você e a pessoa estarão presentes, e isso ajuda a minimizar a quantidade de pessoas circulando naquele espaço, né? Bom, a experimentação de peças em alguns locais está proibida, né? Mas é isso, você não pode ir para o provador, mas você pode experimentar no meio da loja. Se for esse o caso, o que eu sugiro? A pessoa ir com a roupa, gente, que facilite. Então, ela chegar lá com a pantalona, vai dar ruim para ela experimentar essa peça lá no meio da loja. Se ela tiver uma legging, é melhor, né? Não vai estar tão bonita. Olha, meu amor, ou você segue os critérios da OMS para se proteger do coronavírus, ou você segue ser bonita. Tem jeito de ser bonito com aquela máscara desse tamanho na cara, é complicado. Então, já que já tá desse jeito, vai com a peça básica mesmo, relaxa, né? Uma coisa que eu também sugiro muito para presencial, não só para você, mas para o cliente também, né? Mas especialmente para o cliente, peças confortáveis, sem salto, vá de tênis, mulher. Por quê? Para andar, sabe? É cansativo. Então, escolha uma roupa confortável para você circular, né? Eu costumo, gente, como uma pessoa vai fazer um processo no presencial, que ela tem que ir com uma roupa básica para facilitar ela tirar e colocar, né? Tênis. Então, eu não chego emperequetada. Até o cliente não se sentir, sabe, assim, ó, veio toda arrumada, eu tô aqui desse jeito. Então, eu geralmente vou com uma roupa super básica, neutra, lisa, sem estampa, tênis, para acompanhar aquele cliente, ele se sentir à vontade. Lembre-se de uma coisa, no presencial, experimentar peças é sair muitas vezes da zona de conforto do cliente. Então, ele já pode se sentir deslocado com o seu visu. Aí ele ainda está deslocado com a situação, sabe? Então, eu costumo falar isso, assim, nessas circunstâncias, respeitando o seu estilo, óbvio, escolha o conforto, né? E um look mais clean ajuda bastante nessas ocasiões, tá? Então, eu sugiro, assim, peças que forem com menos acúmulo de tecido possível, ajuda a fazer essa experimentação lá na loja, tá? Eu também levaria, né, álcool em gel na mão, pode dar um de brinde, né? Às vezes o cliente não tem tanto esse hábito, então você pode levar um de brinde pequenininho, leve uma máscara, né, um pacotinho de máscara descartável, às vezes, né, a pessoa ali se embola toda com aquilo, bota, tá? E claro, né, se a pessoa não se sentir à vontade para experimentar as peças, tudo bem, não experimenta, tenta ver ali no corpo, pelo menos, mais ou menos o tamanho. Já foi comprovado, né, gente, que o vírus não sobrevive muito tempo em superfície. Mas, enfim, tem gente que não vai se sentir nem um pouco à vontade. Então, pode ser interessante a pessoa, né, experimentar em casa, mas ela tem que se lembrar que se precisar, ela vai ter que voltar na loja para trocar, certo? Eu, particularmente, vou falar para vocês como eu ajo comigo, né, assumindo o risco. Eu vou numa loja, compro a peça que eu quero, já vou no banheiro do shopping, já experimento, deu ruim, eu já tô ali mesmo, já volto lá e troco. Entende? Então eu costumo fazer assim. Mas essa sou eu, Luísa, né? Tem cliente que não vai se sentir à vontade, quer chegar em casa, quer lavar a peça antes de usar, né, antes de experimentar. Aí vai de cada um, né? Bom, muitas lojas hoje estão oferecendo condicional, né? Muitas, tá? Estão levando o produto até o cliente.
nos lugares dos presenciais. Então, isso pode acontecer, né? Você pode pré-selecionar peças de condicional para o cliente também, tá? Existe um contratinho para levar peças de condicional, né? Você pode estabelecer isso com a loja. E que contrato é esse? É um que você tem a listagem do que você está levando para o seu cliente, né? O ideal é o seu cliente assinar a promissória da loja, não você, porque, né, a responsabilidade aí. E eu sempre gosto de deixar uma cláusula lá que é a seguinte: eu acho que esse material tá no EAD. Se não tiver, me avisem que eu mando para vocês, tá? Porque eu tenho esse contratinho à parte. Eu gosto de deixar uma cláusula seguinte: se eu for comprovado que eu fui roubada, né, que eu fui furtada, que eu não tive culpa, eu não pago pelas peças, não. Eu levo isso da minha produção de moda, porque é foda, né? Você tem que pagar peça sendo que você foi lesada, né? Um roubo, né? Etc, tá? Bom, você pode agendar essa condicional para sua cliente, você pode estar com ela, né? No momento em que ela for receber essa condicional em casa, já peça a pessoa para te receber de máscara e tudo mais, tá? O que ela pode fazer também, né, na hora de receber essas peças, tá? Ela pode ter um lisoforme, taca lisoforme ali na peça para poder experimentar, se for o caso, tá? Eu geralmente recomendo a pessoa tomar um banho antes, tomar um banho depois, ou tomar um banho depois de fazer a experimentação de peças, né, que ajuda a potencializar a higienização aí, ok? E uma dica que pode ajudar muito, inclusive você pode tentar oferecer isso para ela, é a peça que ela experimentar e que ela não for ficar, já isolar ela num plástico para devolução na loja, tá? Eu tenho uma ex-aluna minha que ela faz essa malinha no interior, ela atua em Governador Valadares, ela faz uma malinha já para a pessoa, então ela já manda entregar na casa, ela já deixa as orientações para a pessoa como que ela pode experimentar essas peças de maneira segura, ela já deixa claro que as peças foram higienizadas, ela oferece o saquinho para, né, a pessoa isolar as peças que ela experimentou, mas não vai ficar, então isso pode acontecer, vocês podem oferecer isso também, tá? Você pode buscar entregar o condicional na loja? Você pode fazer essa logística? Pode, né? Mas a maioria das lojas já oferece isso, que você pode fazer intermediar e a própria loja ter o boy para buscar, para levar. Isso é bem comum no interior, né? Se você quiser ser essa pessoa que faz essa intermediação, lembre-se de que o seu deslocamento tem um custo e que isso tem que estar embutido no teu trabalho, tá? Bom, como eu falei, assinar a promissória para liberar as peças é um risco. O ideal seria a sua cliente assinar, mas muitas vezes o que a loja pede é que você, que está indo lá buscar as peças, assine, né? Se for o caso, tá? Muitas lojas do interior não pedem, não assinam, né? A promissória quando elas entregam condicional, tá? Não oferecem isso, né? O que pode ajudar vocês também é evitar de atender mais de um cliente no dia, para minimizar a exposição de vocês, ou atender em horários mais espaçados, né? Trocar as máscaras entre um atendimento e outro, atender às vezes em menos dias da semana no presencial, se concentrar mais no online. E é isso, né? Divulgar todos os cuidados que você tem tomado, né? Divulgar que você tem sido cautelosa, oferecer, né, recursos para isso, ajuda muito nesse cenário, tá? Bom, não é só porque a gente está numa pandemia, mas eu acho que o guia digital vocês deveriam entregar no digital mesmo. Imprimir, gente, é uma coisa. Eu sou contra, tá? Eu acho que não tem necessidade de imprimir um guia de compras que daqui a pouco vai ser reatualizado. Entende? Fora que é um custo extra para o seu cliente. Eu particularmente não acho que tem que imprimir. Se ele quiser, ele imprime, né? Tá aí, toma, é teu arquivo, se quiser você imprime na sua casa. Eu realmente não entrego impresso, tá? Fez o acompanhamento em compras, aí é que você entrega o guia. Por quê? Porque você atualiza a lista, né? Você vai ter a lista pronta antes, mas o guia fechadinho você pode entregar no final, tá? E aqui eu deixei um passo a passo por escrito, mas eu montei para vocês um template. Vou acabar a aula às 9h30 no prego, tá? A gente começou um pouquinho atrasado, então, contando com o meu atraso aí de 15 minutos, nós vamos ter uma aula com 15 minutos extras, ok? Vamos lá. Eu fiz um template para vocês entenderem uma estrutura de um guia um pouquinho mais completinho, né? O que eu sugiro para vocês, tá?
vocês terem na capa, né, o nome do projeto. Então, aqui é um guia de compras, pode ser assim, personal shopper, tá? Pode ser o guia do consumo consciente, como vocês quiserem chamar isso aqui. Nome e sobrenome do cliente destacado, a sua marca em algum ponto assinando esse documento, né? Aqui embaixo pode ser o seu nome, o nome da sua empresa, o que quer que seja, e pode ser importante deixar uma data nessa página aqui, se vocês desejarem, né? O documento ele tem que ter uma data, ok? Lembrando, gente, tenha um template para todo mundo. Se vocês tiverem que ficar personalizando cada template para cada perfil, vocês vão gastar muito tempo. Então, para otimizar o tempo de vocês, o template é importante. E ter a assinatura da sua marca nele é importante. Então, as cores da sua marca, isso ajuda o quê? A criar no mercado a sua assinatura enquanto profissional. As pessoas têm que reconhecer que aquele documento tem uma autoria, né? Na sua estética, em tudo, ok? É bom ter um índice, né? Por que o índice é importante? Não só para facilitar o acesso, às vezes, a uma página em específico, mas porque o seu cliente tem direito de divulgar esse documento para as pessoas com as quais ele se relaciona. E o índice é, de cara, o conteúdo desse documento. Então, ele pode ajudar essa pessoa a ter interesse em ler o que está no documento. O que eu estou sugerindo aqui? Uma estrutura de um índice que corrobora o shopper com a consultoria básica, tá? Então, aqui tem objetivo em compra, coloração, morfologia, a parte de estilo, uma listinha de compras, eu deixei Lu, um exemplo básico para vocês verem. Oi? me desculpe, essa morfologia seria o quê? Tipo físico, tá? Tipo físico, morfologia física, tá? E vocês têm aqui estilo, listinha de compra, tecidos. Vejam como que a gente pode deixar o textinho atraente. Objetivos em compras, o foco do seu planejamento. Coloração, cartela de cores e maquiagem. Você pode colocar cores para comprar com assertividade. Morfologia, o que privilegiar na hora de comprar suas peças. Então, sempre um textinho atraente para cliente, né? Estilo, como usar a sua personalidade a seu favor nas compras. Lista de compras, o que adquirir para complementar o guarda-roupa. Tecidos, dicas para compras dos seus itens, tá? É um índice que ele serve como uma chamada atrativa para quem está abrindo esse documento. Finalizar com um agradecimento, eu acho que é bem legal, torna o documento pessoal e no final ter as suas informações. Fala, Wilfa. Dúvida? Não? Não, é que eu queria saber, que eu vi ali no índice, que você colocou, né, morfologia e tal, mas isso você vai colocar sempre, independente de ter feito a morfologia do seu cliente, você coloca por observação? Não. Aqui é só mesmo se você fizer a consultoria com o shopper. Sim. Tá? Caso só nesse contrário, caso. não coloca a aplicação da lista e pronto. Isso aí, você faz Porque igual o acho guia que eu apresentei na demais, última né? aula. Igual o guia que eu apresentei na última aula. Ah, sim, na última... Ai, peraí, que eu tô meio confusa agora. A tua aula anterior, de sexta-feira, eu teve uma sexta que foi com outra pessoa, né? Essa eu não vi. Isso foi com a Maiana, né? Foi a convidada. Duas atrás, então. Sim, que nem tu mostrou da moça lá, do super enxuto. Isso, né? Ali é só a listinha. Ali foi só a listinha, tá? Porque eu achei assim, que se a pessoa fechou só o shopper, eu vou entregar todo o conteúdo de morfologia, é fácil, né? Só a listinha. Eu deixei um mais completo aqui para vocês terem um template. Sim, mas, tá por exemplo, a pessoa só fez o objetivo em compra e a lista. Acabou. Ela só fez a lista mesmo e o acompanhamento. Então, é só a lista. Ela fez a lista e vai ter um pós-compra. Ok. Se ela fez estilo e compra. Aí vocês vão adaptando aqui, tá? Aqui eu deixei um modelinho um pouquinho mais compridinho, né? Esse caso aqui, ó, eu peguei uma clientinha, que seria uma clientinha outono suave, né? Botei aqui, ela é de um estilinho bem nostálgico, adora tons pastel, é uma cliente fake, tá? O que vocês têm que fazer? Gente, não tem que ficar descrevendo um texto gigante, uma transcrição de entrevista, tá vendo? Objetivo em compra inspiracional, ela quer escolher itens de qualidade duráveis, comprar de maneira consciente, reduzir o consumismo.
Funcionais, comprar maquiagem na coloração, comprar uma bolsa chique para o trabalho, conhecer marcas novas e saber comprar online. Perfeito? Então, é resumidinho, tá? Bem resumidinho. Aqui eu ilustrei com uma foto, né? Como se fosse a cliente e tal. Mas você precisa botar uma foto nessa página? Não, não precisa. Você pode até fazer o print daquele nosso Canva e preencher ele com imagem, como você achar melhor, tá? Não tem necessidade de ter a foto da cliente, não. Opa, voltou, peraí. O que eu fiz aqui, senhor? Deixa eu ir para o modo de leitura aqui. Ó, esse aqui eu coloquei a cartela de cores da escola, tá vendo? Mas, se não for o caso, não fiz o teste de cor da minha cliente e tal, tudo bem, não precisa. Aqui eu já coloquei. Então, vem uma cartelinha de cores, vem aqui, ela queria maquiagem, né? Ela queria dica de maquiagem, então aqui tem orientação de base, de iluminador, de blush, de rímel, etc, etc. Eu preparei para essa cliente uma listinha da MAC, mas pode ser uma cliente que não compra MAC? Pode. Aí você vai ter que procurar outra lista, né? Aqui eu deixei a listinha dentro da estação dela, do que ela poderia buscar, tá? Mas você pode sugerir outros produtos também. Na morfologia, né, eu até coloquei aqui, ó, ela é triangular e é uma coisa bem rápida, né? Buscar o equilíbrio visual através de peças que atenuam a dominância visual da parte inferior, destacando o colo e o rosto da parte superior, que é o que ela gosta. Mas, claro, que você pode ter outras dicas aqui, tá? Aqui é só um exemplo de como que poderia ser, assim, sucinto. Mas se você quiser, pantalona usa assim assado, saia usa assim assado, vestidos assim assado, fazer uma lista e ter ilustração de cada peça, ok, aí fica a teu critério, né? E aqui eu tô falando de um perfil bem enxuto de shopper, de uma pessoa que, né, não tá fazendo uma mega consultoria, tá? Vi de novo. Depois, personalidade de estilo, né? Ela é nostálgica, uma pessoa sonhadora, gentil, atenciosa, feminina, vaidosa, delicada, leve, acessível. Poderia ter dicas aqui pelo estilo dela, então ela pode priorizar peças com tecidos tais, ela pode priorizar tais cores, né? Tudo respeitando o estilo dela, se ela for que 100% nostálgica, né? É só um exemplo, tá? Então, você pode ter algumas dicas de compras de acordo com o perfil do estilo da sua cliente, se for o caso, tá? Essas imagens todas eu tirei do Canva, tá, gente? Eu pago lá a assinatura, então eu tenho lá. Compras. Aqui, ó, eu deixei 2 imagens de bolsas. Eu queria uma terceira, mas eu não achei que ficasse bonito assim, sabe? No template. O ideal seria ter 3 modelinhos, né? Eu gosto de ter até 3 exemplos para cliente, dependendo aí do perfil. Então, ela tinha o objetivo de comprar lá a bolsa chique, né? Para ela usar no trabalho. Eu propus aqui para ela, né? Uma bolsa rosé, que ela é estruturada, ela tem um suede, o acabamento metalizado no dourado, respeitando bem a cartelinha. Tem uma vermelha também, que ela queria, né? Dentro de uma investigação em cores, vamos supor, que tem a mesma ideia, tá? Só que a vermelha ela é toda em couro, né? Qual que é a ideia? Serve para ocasião diurna, serve para o trabalho, mas serve para sair à noite também, então ela é versátil, né? Essa peça, essas 2 peças comunicam formalidade, comunicam força pela estrutura e pela textura e cores, elas comunicam um pouco mais de aproximação. São coerentes com a personalidade e estilo, com a proporção corporal. Claro que eu poderia deixar aqui, né, num guia de compras, o quê? Lojas para ela procurar essas peças. Endereço, tá? E tem que botar a loja, tem que botar o endereço, tudo certinho. Ok? Não vou nem Ou você comentar. pode colocar, você também costuma colocar link? Depende, depende do que a pessoa te contratou, né? Se ela quer no online, né? Aí, ok, eu mando o link, tá? Se ela quer no presencial, eu mando só o endereço, certo? Então, depende do que a pessoa te contratou. Geralmente, o que que eu faço, tá? Como eu ilustro o guia de compras com peças, né? De inspiração para a pessoa buscar referência, essas peças de inspiração eu costumo enviar para o cliente. Então, vou te dar um exemplo aqui, ó, a partir do que eu enviei para a Fernanda essa semana, ó. Vou mostrar aqui para vocês no meu celularzinho, tá? A Fernanda,
eu montei de novo um outro guia para ela, uma atualização daquele guia. E todas as imagens de ilustração, ó, eu fui deixando o link, tá? Então, olha só o tanto de imagem que eu usei. E eu mandei no WhatsApp mesmo, tá vendo? O link das peças, tá? Para ela. Isso tudo aqui. Aí ela viu o guia e tal, me agradeceu, não sei o quê, tirou umas dúvidas, né? Me pediu umas dicas de perfil de maquiagem. Eu fui mandei um monte do Instagram para ela, tá vendo? Mando no WhatsApp mesmo. Não é uma cliente que me contratou para fazer shopper no online, tá? Mas de cortesia, enquanto eu montei o guia para ela digital, eu mandei os links das peças que eu usei como referência, certo? E até escrevi umas coisinhas aqui para ela, ó. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, itens urgentes, itens importantes, os aprazíveis, e coloquei assim, ó, blazer cinza era o que ela queria, mas blazer verde é uma opção alternativa ao cinza. Teve uma bolsa que eu coloquei assim, está hiper fora do orçamento, mas deixa aqui porque foi a que usei para ilustrar o guia de inspiração. Procure outra bolsa similar, sabe? Então, umas coisinhas assim eu coloco no link para cliente, assim. Mas você não é obrigada, se a cliente não te contratou para fazer shopper online, de fornecer esses links dessas imagens. Essas imagens são meramente ilustrativas, só para ela ter uma ideia de o que ela pode procurar de referência. Agora, o que pode acontecer? Mas eu gostei daquela bolsa que você botou lá. Aí, se você perdeu o link, sabe? Então, eu geralmente, enquanto eu estou fazendo, eu vou salvando os links. Entendeu? Para não ter problema. Né? A pessoa me perguntar e tá tudo certo. Então, aqui, se fosse o caso de ser um presencial, você ia colocar lojas indicadas com endereço e tal, né? Hoje em dia o povo quer o Instagram da loja. Eu acho mais prático ainda. Manda o Instagram, né? Mas já tive o caso de cliente, por exemplo, já aconteceu de eu atender uma cliente que ela fez o planejamento de compras para executar no Brasil, mas surgiu uma oportunidade dela ir para os Estados Unidos e ela ia comprar nos outlets de lá. Então, o que a gente fez, assim, o que eu fiz, né? Eu fiz uma pesquisa dos outlets onde ela ia se hospedar, busquei os endereços, montei o guia com os endereços de cada outlet. Então, eu fiz uma pesquisa em blog, sabe? Peguei altas dicas, ficou massa esse guia para ela. Aí botei os endereços, botei as dicas que eu vi nos blogs, tipo, ó, tal blog tá recomendando isso, então eu botei lá, ó. Geralmente se diz isso de tal lugar. A gente nunca foi no lugar, mas isso é uma coisa que você acha com facilidade na internet. Mete lá uma hashtag, olha o local, vê se ainda tá funcionando, sabe? Entra no próprio perfil dos outlets. Então, eu fiz um guiazão, assim, peguei o endereço que ela ia ficar, e até eu fui bem louca nesse negócio, não precisava disso, não. Mas o que eu fiz? Até a metragem, tipo assim, quanto tempo ela ia gastar para ir em cada outlet, sabe? Eu botei para ela. Hoje não sou tão louca assim, não, mas na época eu fui. E uma coisa que eu fiz nesse caso dessa cliente, eu converti o orçamento para o dólar, né? Assim, e obviamente que ficou muito mais barato ela comprar fora, né? Muito mais. Então, nossa, foi uma maravilha. Mas tinha as imagens de inspiração e tudo. Eu não fiquei separando loja, sabe? Peguei só esses grandes centros de outlet e mandei para ela poder, né, comparar. Mas, por exemplo, se uma bolsa de couro aqui ela ia gastar R$ 500, lá ela não gastou, entendeu? Ela gastou bem menos, né? Então, essa conversão foi interessante. E aqui, ó, você pode, por exemplo, pegar aquelas dicas dos tecidos e colocar umas imagens ilustrativas, colocar umas dicas, procura comprar tal tecido. Se ela fosse uma pessoa que fosse comprar acessórios, poderia ter umas dicas, né, de acessório aqui, etc, tá? Uma parte de agradecimento é legal ter, né? Eu acho que torna o coisinha mais pessoal. Aí no final você bota uma fotinha sua, profissa, né? Pode ter uma assinatura aqui de uma frase, alguma coisa do tipo, e um resuminho, assim. Mas é um resuminho mesmo, não é pra você falar, desde criança eu amo moda, eu costurava com a minha avó, aí eu desisti de trabalhar em tal lugar para mexer com moda. Não precisa, não é o arquivo do Faustão. Então, assim, é só assim, sou consultora de imagem, cores, estilo, compras, visagismo, organização de closet, tantos anos de experiência profissional, tantos anos de experiência docente na área, né? Representante da FIP Brasil Bahia, docente de tal lugar, então você bota aqui. Lu, tô começando agora, então não bota a tua experiência, bota onde você se formou, né? Não precisa botar tanto tempo de experiência, tá? Isso vai de cada um, certo?
E ao final, e-mail, telefone, Insta, endereço comercial. Lu, eu não tenho endereço comercial, né? Não tenho uma sala. O que você pode colocar? Eu coloco o seguinte, eu não tenho uma sala. Então, o que eu coloco? Atendimentos online e atendimentos presenciais seguros em todo o Brasil. Ok? Se tiver um site, coloca. Eu não tenho site ainda, então deixa só meu Instagramzinho lá mesmo, etc. Tá? Dúvidas? Sim, não? Tranquilo? Não, só dizer que a aula Na foi próxima massa. aula, a gente vai... Ah, que bom, fico feliz, tá? Como é que vocês estão com o vídeo, gente, o filme? Vocês conseguiram ver? Conseguiram achar? Então, naquela época eu procurei e não achei. Eu vou Pois é, eu também tô com reprocurar. dificuldade. Não Eu achou também também tô com não, Lu? dificuldade. Oi? Eu não achei também. Pois é, ó, o que a gente vai ter para a próxima aula? Seria a discussão do filme, um pouquinho da discussão do filme. E aí eu quero montar aqui para vocês, eu vou apresentar para vocês algumas propostas de trabalho final. Quais serão essas propostas? Atendimento a um cliente fictício, então eu vou dar um case, se vocês quiserem solucionar o case. Ou vocês podem fazer um planejamento do próprio negócio e apresentar esse planejamento. Ou vocês podem criar um guia de compras de um cliente, pode ser um cliente seu, né? E trazer para eu dar os feedbacks, tá? Então, vou apresentar um pouco essa estrutura dos trabalhos finais. Vai ter momento para a gente tirar algumas dúvidas, né? Então, sugiro vocês darem uma acelerada aí nas aulas para poderem assistir, etc. Basicamente isso. Vai ser a nossa aula de quinta, ok? E aí, claro, depois que vocês fizerem o trabalho e tudo, vocês têm um tempão para, né, fazer, mandar lá no grupo para a gente trocar as ideias. Perfeito? Então tá bom. A gente se vê na quinta. Eu vou tentar ver se eu acho esse vídeo no YouTube, gente, esse filme no YouTube. Eu acho que no YouTube tem como alugar. Eu mando para vocês. Tá, Joia Lu, se você achar para alugar no YouTube, você me fala. Eu acho que Procurei. eu olhei. Você procurou para alugar, Wilfa? Não, eu nem olhei porque eu assisti, mas só que há muito tempo atrás. E eu li a coleção inteira que eu tinha. Você já leu. Para você é muito tranquilo, né? Deixa eu ver aqui os No delírios. instante eu descobri, eu entrei nesse curso só para descobrir que eu perdi minha coleção, porque eu disse, opa, não achei, né? Eu amei a aula também, adorei a aula de hoje. Tem aqui no YouTube. Eu vou mandar para vocês, tá? Tem no YouTube. Então, eu achei no YouTube, mas quando você abre, o filme é todo distorcido. Mas dá para assistir, né? Pelo menos para pegar a ideia central, para ter uma ideia de como... Ou esse que você está olhando é para alugar, Lu? Eu acho que tem para alugar. Ah, que ótimo. Eu vou mandar para vocês aqui. Tá joia. Tá? Tem Google Play, tem essas coisas todas, né? Tem várias plataformas. De repente, a gente consegue encontrar. Consegue ver em alguma delas. Uhum. Isso aí. Pois foi um prazer estar Então, com tá vocês, bom. brincar com vocês. Foi ótimo. A Lu já travou ali. Né? Tchau, Lu. Tchau, Tá bom. Obrigada, gente, pela presença novamente. Beijo, bom descanso.